Olá! Começa agora mais uma edição do programa Interesse Público. Temos um encontro marcado aqui toda semana para falar de temas que interessam a você e a toda a sociedade. Veja o que vai ser destaque no programa de hoje. No Rio de Janeiro, quadrilha é desmontada depois de investigação do Ministério Público Federal. O grupo praticava crimes como lavagem de dinheiro, contrabando de máquinas caça-níqueis e de carros importados. Na Paraíba, a emissora de TV mostra vídeo com cenas reais de um estupro de uma adolescente de 13 anos. As imagens chocaram os telespectadores. Em São Luís, no Maranhão, construtoras ignoram lei ambiental e erguem edifícios em área de preservação, a poucos metros do mar. E veja também, Câmara dos Deputados aprova lei que reestrutura o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O texto limita a participação do MPF nas decisões do órgão. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Foram presos no Rio de Janeiro os integrantes de uma quadrilha que contrabandeava máquinas caça-níqueis e carros importados usados, que eram vendidos como se fossem 0 quilômetro. Os criminosos eram ligados à máfia israelense e foram descobertos depois de uma investigação do Ministério Público Federal. Era neste luxuoso apartamento localizado na Barra da Tijuca, ponto nobre da zona oeste do Rio, que morava um dos mafiosos mais procurados pela Interpol. Yohan El-Al foi preso durante a Operação Black Ops, uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal. A descoberta da atuação da quadrilha israelense, conhecida como Abergil Family, foi possível graças a uma investigação do Ministério Público Estadual do Rio, que, através de escutas telefônicas, descobriu que o mafioso praticava crimes federais, como lavagem de dinheiro, contrabando de máquinas caça-níqueis e de carros importados usados, além de comercialização ilegal de pedras preciosas. A partir daí, o MPF assumiu as investigações, que revelaram a articulação da máfia israelense com contraventores do Rio. As investigações mostraram que havia uma quadrilha de exploração de jogo ilegal, máquinas caça-níquel no Rio de Janeiro, que se associou a um grupo formado por indivíduos brasileiros e israelenses, também baseado no Rio de Janeiro, e esses grupos cooperavam para a prática de diversos delitos. Durante a operação, grande quantidade em dinheiro, joias e carros importados ilegalmente dos Estados Unidos foram apreendidos. Os veículos tinham a documentação alterada por exportadoras no exterior. Muitos desses automóveis de luxo usados vieram de estados americanos como a Flórida e o Alasca, mas entravam no Brasil como se fossem novos. Tudo de comum acordo com os donos de revendedoras brasileiras. Os veículos apreendidos na operação foram trazidos para este depósito da Receita Federal. Os valores variam de 200 mil a 1.700.000 reais. Somente aqui no Rio, 11 carros já estão à disposição da Justiça. Mas esse número pode chegar a mais de 100 em todo o país. A fiscalização da Receita Federal vai autuar os proprietários desses veículos, sejam pessoas físicas que adquiriram esses veículos no Brasil, ou então empresas, as revendedoras que tinham esses veículos à mostra para venda, né, nas lojas. Então a Receita vai realizar essa apreensão, né, vai lavrar o auto de perdimento, se for cabível, vai julgar esse auto administrativamente e aí o veículo estaria liberado pela Receita Federal para ser destinado ou para ser leiloado. Durante a ação, várias pessoas envolvidas no esquema de lavagem de dinheiro tiveram a prisão preventiva decretada, entre elas policiais civis e militares que faziam a escolta dos chefes da quadrilha. Segundo as investigações do MPF, a suspeita é de que a quadrilha israelense atuava desde 2005 no Brasil, em 12 estados brasileiros e também no Distrito Federal. As denúncias já foram oferecidas à Justiça. Para o procurador responsável pelas investigações, a sensação é de dever cumprido. Nós aqui da Procuradoria da República no Rio de Janeiro pensamos que essa operação, como inúmeras outras que têm sido deflagradas nos últimos anos, representam mais uma vitória do Ministério Público Federal contra a criminalidade organizada, contra a exploração ilegal de caça-níqueis, jogo ilegal e contra a lavagem de dinheiro. Num momento em que se fala muito sobre combate à corrupção e à criminalidade, eu acho que é importante destacar
que a luta contra a criminalidade organizada é uma luta de todo o povo brasileiro e essa sempre foi uma bandeira do Ministério Público Federal. Em João Pessoa, Paraíba, a disputa por audiência entre as emissoras de televisão foi parar na Justiça. Uma delas, a TV Correio, exibiu cenas reais de um estupro de uma adolescente de 13 anos, feitas pela câmera de um celular. A atitude chocou os telespectadores e levou o MPF a entrar com uma ação civil pública na Justiça contra a emissora e o apresentador do programa. As imagens chocaram os telespectadores. Elas foram feitas pela câmera de um telefone celular e mostram cenas reais de um estupro. A vítima, uma adolescente de apenas 13 anos. Será que ele embriagou a menina, botou um remédio para dopar a garota de 13 anos? O vídeo foi exibido em João Pessoa pela TV Correio, emissora afiliada à Rede Record. Durante o programa, o apresentador Samuca Duarte anunciou o vídeo por diversas vezes. Detalhes daqui a pouco, viu? A atitude causou polêmica. Eu não concordo em mostrar. Como jornalista e ele como um apresentador, é um direito que ele tem. Discordo. Justamente pelo fato das cenas ser muito tocantes, ser forte e o sensacionalismo, eles exploram muito essas imagens, eles exploram muito esses fatos chocantes. O procurador da República, Dulciran Farena, do Ministério Público Federal na Paraíba, condena a atitude do apresentador da emissora. Ele afirma que o programa explorou a miséria humana para conquistar a audiência. Preciso destacar que se trata de imagens que não poderiam ser exibidas, exatamente por se tratarem de um menor que foi vítima de um crime e que, portanto, não haveria justificativa nenhuma para a exibição dessas imagens. E, além disso, o apresentador do programa, por diversas vezes, convocou os telespectadores a assistirem. Ele, de certa maneira, excitou ao público para que ele continuasse acompanhando o programa. O procurador já entrou com ação civil pública na Justiça Federal contra a emissora. A ação é baseada na violação do direito de imagem e honra da criança. Nós entendemos que esse tipo de conduta, ela, longe de, digamos assim, representar um desestímulo para esse tipo de prática, na verdade, está incitando as pessoas que têm pouca formação, especialmente as crianças, a realizarem esse tipo de coisa. O Ministério Público Federal pede ainda a cassação da concessão da emissora de TV. Além do pagamento de indenização no valor de 3 milhões de reais. O dinheiro deve ser destinado a instituições que cuidam de crianças e adolescentes na Grande João Pessoa. O MPF pede também o pagamento de mais 500 mil reais que devem ser entregues à família da adolescente mostrada no programa. O apresentador Samuca Duarte se defende. Nós preservamos a imagem dela, não mostramos a garota e nem demos o nome. Esta psicóloga afirma que são enormes os prejuízos para crianças expostas em situação de violência sexual. Exposição continuada é uma forma de violência, então ela se sente exposta de uma maneira continuada. Então a violência não cessou, a violência continua. Então não necessariamente o ato em si, mas essa exibição do ato é uma forma de violência. Já esse professor de jornalismo assegura que fazer da notícia um espetáculo está na contramão do bom jornalismo. Luiz Martins destaca a necessidade de critérios na exibição de cenas fortes, especialmente em horários inadequados. O próprio apresentador diz para que as crianças serem retiradas. Ora, os conteúdos que são livres de serem apresentados, eles não podem, durante o dia. Por que a programação diurna ela é livre, ela é considerada livre? Justamente por não ter esse tipo de cena. Havendo esse tipo de cena, embora não se aplique classificação indicativa a jornalismo, esse tipo de jornalismo ele é questionável. No próximo bloco, projeto de lei que reestrutura o CAD é aprovado na Câmara dos Deputados e limita a participação do MPF nas decisões do órgão. E o novo Sistema de Informática Único vai integrar informações entre as Procuradorias da República em todo o país. É daqui a pouco.